Olá, começa agora mais um episódio da 10ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Essa temporada é temática e reúne apenas entrevistas sobre sustentabilidade e prevenção a desastres climáticos. Desta vez, a entrevista é com o diretor de sustentabilidade da Ambipar, Rafael Tello. Prevenir é melhor do que remediar. E com o aumento da intensidade desses fenômenos que a gente está observando, como por exemplo no Rio Grande do Sul, a gente está vendo que essa distância está aumentando. Está cada vez mais fazendo sentido prevenir. Pós-graduado em gestão de sustentabilidade, ele vive diariamente o desafio de ser um dos propagadores da cultura ESG nas práticas da empresa. Rafael, por que o Brasil recicla tão pouco? 4% na verdade é nada, né? É praticamente nada. Apesar de ter um trabalho muito grande, principalmente das cooperativas, dos catadores, a gente ainda tem uma série de dificuldades dentro do Brasil. Quais? 1/3 dos municípios, menos do que isso, tem sistema de coleta seletiva colocado na sua legislação. Ou seja, mesmo que os habitantes separem, selecionem, aquilo junta tudo na hora do descarte. Junta tudo e vai para um lugar só. Mais de 50% dos municípios brasileiros ainda descartam seus resíduos para lixões, mesmo que a primeira proibição seja lá de 2014. Então, a gente ainda tem uma dificuldade de estruturar essa cadeia de logística reversa, coleta seletiva e recuperação desse material com destinação para a indústria. Você sabe que eu tenho observado, no âmbito do varejo, por exemplo, algumas marcas antes caprichavam nisso, nessa experiência do consumidor, na logística reversa, seja de alimentos, de maquiagem. De repente, a gente não vê mais nada disso. Pois é, a gente tem essa dificuldade porque eu brinco quando eu dou aula que projeto de coleta seletiva ele falha 99% das vezes. Por quê? Porque a gente olha muito o quê? A lixeira colorida, né? o espaço, o anúncio, né? O marketing. Mas numa ponta a gente não capacita quem está separando o lixo. Depois a gente não capacita quem tem que cuidar daquele material. Se a gente está no escritório, aquela pessoa da limpeza do prédio, ela precisa continuar segregando para isso chegar lá na rua a ponto de poder ser aproveitado. E aí, como eu falei, se a prefeitura mistura tudo, você não tem como estimular as pessoas a continuar fazendo essa separação se elas entendem que aquilo não vai gerar o efeito que elas esperam. E por que não existe essa vontade pública do setor público em fazer isso acontecer? Existe, está melhorando, mas a gente ainda tem uma política que ela não foi para o município, ela ainda não chegou nas prefeituras. A maior parte das prefeituras tem muita dificuldade técnica de organizar isso. E as cooperativas, né, elas ainda têm dificuldade de serem estruturadas. A gente trabalha muito com a estruturação de cooperativas, porque uma cooperativa, para ela funcionar, ela tem que ter governança, ela tem que ter boa gestão, ela tem que ter processos, né? Com isso, ela consegue atender a uma demanda de uma localidade, né, de um território. E se a gente não tem essa visão ampla, coordenada, de prefeitura, sociedade civil, setor público, né, setor privado e as cooperativas, a gente não consegue criar sistemas que vão dar aumentos gradativos de processamento de material reciclado e destinação no custo que pague por essa dificuldade. Vamos falar de um outro ponto delicado da economia circular, né? Vamos dizer assim, do reaproveitamento da transformação de materiais. No caso, por exemplo, da indústria automotiva, que é uma experiência que eu tive de quase 10 anos cobrindo esse setor, o carro ele precisa ser extremamente seguro. Então, não é em todo o cantinho do carro que você pode colocar, por exemplo, um material reciclado, porque muda a resistência, né? Muda a segurança, muda até o cálculo de impacto, por exemplo, né? Então, nem tudo dá para a gente reciclar no novo, vamos dizer assim, né? E dependendo do uso também. Será que, então, talvez não falte um preparo, um desenvolvimento da indústria para entender um pouco mais sobre isso, a aplicação desses materiais para fazer a economia circular de fato acontecer? Eu acho que falta uma questão mesmo de desenvolvimento tecnológico e de desenvolvimento técnico-científico mesmo sobre a questão de materiais e uso. Vamos pegar um caso, por exemplo, que a gente vai ver daqui a alguns anos. Baterias de carro elétrico.
essas baterias, com o tempo, elas vão perder a sua capacidade, né, não vão conseguir mais atender e elas vão ser descartadas. Essa bateria, por mais que ela não consiga atender aquilo que ela atendia quando ela foi vendida, né, quando ela foi usada pela primeira vez, ela ainda pode ser reunida com outras baterias em sistemas estacionários e continuar provendo energia, né, dando equilíbrio para sistemas. Então, isso é possível. A gente pode pensar que na economia circular, o desejável, aquilo que a gente gostaria, é o que a gente chama do upcycling, que é quando você pega um resíduo e consegue, de alguma forma, dar para ele mais valor do que ele tinha antes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de móveis feitos com material reciclado, você está falando de um resíduo PET, de um resíduo de um plástico, que você, com design, com arte, você consegue transformar num produto de alto valor agregado. Esse é o desejável. Por exemplo, os parquinhos infantis públicos, os parquinhos, né? Com pneu de caminhão, exatamente. Por exemplo. Todos esses são exemplos de upcycling e é o que a gente deve buscar. Mas mesmo que a gente não consiga isso, a gente também pode fazer o downcycling. Então, a gente pode pegar, às vezes, esse material que para um carro ele não vai ser mais adequado, mas ele pode ser adequado para um outro uso. Essa borracha picota e faz um asfalto diferente. Exatamente. Né? A gente usa, por exemplo, dentro da Ambipar, a gente tem uma série de patentes onde a gente transforma colágeno em sabão, em shampoo. A gente pega produtos da indústria de cosméticos, transforma em amaciante. Então, tem várias possibilidades, mas para a gente poder explorar isso ao máximo, a gente precisa de mais tecnologia, né, de mais visão inovadora e de mais empreendedorismo para transformar isso em novos produtos. Agora, por outro lado, então a gente recicla muito pouco, quase nada, 4% do que a gente poderia ou deveria fazer. E aí, esse outro lado da moeda que eu ia te dizer agora, citar agora, é a questão da importação dos resíduos. A gente não recicla, mas acaba tendo que comprar esse material de outros países. Insustentável, né? Não tem outra palavra. Totalmente insustentável. Isso é algo que a gente precisa combater com muita força, porque quando a gente promulgou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, o espírito era criar, né, estruturar uma cadeia de logística reversa e reciclagem. Então, a gente trabalhava com melhor condição para os atores dessa cadeia, né, e também a gente forçava a indústria a colocar cada vez mais material reciclado dentro de produtos novos. Então, embalagens tem que ter mais de 20% de material reciclado nelas, embalagens plásticas, por exemplo. Né? E a ideia, né, no princípio, o espírito dessa política era que a gente fosse cada vez abrindo mais mercado para essa economia circular. Mas, ao longo do tempo, isso foi se perdendo. Então, acordos setoriais não foram concluídos, né? Alguns objetivos não foram alcançados e foram postergados. As contas não fecham, né? Um papel branquinho, vamos dizer assim, é mais barato do que um papel reciclável. Exatamente. Reciclado, na verdade. E assim, mas por que também não fecha? Porque muitas coisas, como eu falei anteriormente, dependem de inovação, dependem de escala. E se a gente não abre esse espaço, não dá as condições para criar essa escala, a gente nunca vai conseguir ter investimento suficiente para essas inovações. E aí é um círculo vicioso. E aí a gente fica preso nesse percentual ínfimo de material reciclado. Pelo que você está me falando, deve ser um sonho coletivo, né? Tem que ser um sonho sonhado por todos. Não adianta pedacinhos, né, do setor econômico ou da sociedade se envolverem e se dedicarem a isso, porque não funciona. É uma cadeia complexa. É muito complexa e depende de todo mundo trabalhando com o seu papel, mas de uma forma coordenada. Bora começar, gente. Agora, entre outras especialidades da Ambipar, tem a regeneração ambiental, que é uma área muito interessante da gente comentar, e também as respostas a emergências ambientais. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente sobre essa questão de respostas a emergências ambientais, porque a gente está vivendo, testemunhando muitas calamidades e agora é um ponto de reflexão que a sociedade toda está tendo que fazer, né? O que eu vou me dedicar mais? Eu vou me dedicar mais a prevenir o desastre ou a, de alguma maneira, reverter ou mitigar os danos depois que ele acontece, já que eles são inevitáveis?
Como é que um trabalho como o de vocês, da Ambipar, especialistas em respostas ambientais, pode ajudar na construção desse futuro melhor, desse mundo que a gente já tem que enxergar conforme as mudanças climáticas que já estão estabelecidas? Exato. A gente tem na Ambipar, nessa área de resposta, a crença de que realmente prevenir é melhor do que remediar. E com o aumento da intensidade desses fenômenos que a gente está observando, como por exemplo no Rio Grande do Sul, a gente está vendo que essa distância está aumentando, está cada vez mais fazendo sentido prevenir. Só que prevenir, não adianta mais a gente prevenir levando em consideração o passado. O mundo está mudando, as mudanças climáticas estão acontecendo, então a gente tem que olhar o que a gente tem pela frente, porque é aquilo. Em Porto Alegre, a gente tinha um muro que foi construído baseado na enchente de 41. Esse muro não foi suficiente para essa enchente. Se a gente fizer um muro pensando nessa enchente, ele não vai ser suficiente para a próxima. Então, a gente precisa realmente entender o que nos espera no futuro, traduzir isso em riscos reais e aí trabalhar esse tripé nosso. Preparação. As pessoas precisam ser preparadas, precisam ser qualificadas para lidar com esses eventos extremos. Vocês têm, né, um campo de treinamento? Nós temos 5 campos de treinamento. O maior do mundo, no Colorado, é administrado por nós, e o maior da América Latina, em Nova Odessa, fica no nosso complexo operacional. É uma empresa brasileira multinacional. Brasileira multinacional, treinando bombeiros, policiais, forças armadas, para que todo mundo, num desastre, possa trabalhar junto, né, com os mesmos protocolos. E nos Estados Unidos, que é um país de referência, né, para a gente, quando a gente acompanha essas catástrofes, né, pelos meios de comunicação, a gente vê o quão ágeis eles são nas respostas e tudo, e até na prevenção, sistemas de sirene, toda a cooperação dos meios de comunicação para avisar o quanto eles valorizam acompanhar as previsões de tempo, né? Aqui a gente não tem esse hábito. Na verdade, a gente não tem um histórico, né? Enquanto os americanos sempre tiveram que lidar com furacões, tempestades, fenômenos estão aumentando em intensidade e frequência, mas, via de regra, no Brasil, a gente tinha fenômenos muito pontuais, com perdas econômicas, mas a gente não tinha tantas perdas humanas, não tinha tantos problemas. Eu acho que a mudança foi aquela primeira grande chuva na região de Petrópolis, onde morreram ali 1.000 pessoas, se não me falha a memória, né? Ali a gente começou Angra também, a entender. No Réveillon. Aliás, chuvas seguidas, né? E agora... Rio Grande do Sul, que não foi a primeira vez. Exatamente. Né? Então, mas aí não dá a sensação de que o brasileiro, vou generalizar, parece que não tem memória, não acumula isso, não tira um aprendizado disso? O que acontece? É aí que a gente precisa realmente ter um trabalho rápido, né, de resposta e de preparação mesmo. A gente hoje, né, dentro do Grupo Ambipar, nós temos uma das maiores empresas de preparação de planos de resposta a emergências e de gestão de reconstrução. Então, a gente trabalha desde grandes derramamentos de petróleo, furacões, tempestades, a gente tem essa atuação. E o que a gente vê, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente precisa rapidamente estabelecer um plano de reconstrução. Vai ser um plano de longo prazo, que vai demandar muito investimento. E a gente precisa fazer isso agora para conseguir alocar esses recursos, começar a identificar que pessoas, que organizações a gente precisa envolver, porque no final do ano tem eleição para prefeito, depois eleição novamente, e aí vira o ano de novo, as outras mesmas estações, primavera, verão, outono, inverno. Exatamente. A chuva, a seca, o calor, o frio. E aí a gente não faz essas mudanças que a gente precisa. Então, assim, eu acho que o Rio Grande do Sul vai ser um grande exemplo, né, porque esses efeitos são percebidos, só que eles são muito pontuais. Agora a gente tem um grande desastre, que é um grande alerta para a gente. Essa não é a pior enchente dos últimos tempos. É a menor enchente do futuro que a gente pode esperar. É por aí. É isso. Então, a gente precisa estar preparado, inclusive para a resposta, né? Então, a gente precisa ter processos. O pior cenário é mais intenso do que a gente tinha como histórico. A gente precisa ter mais pessoas preparadas, mais equipamento dedicado e
sistemas que funcionem onde a gente consiga rapidamente se mobilizar, né? Eu sempre gosto de falar do Carnaval de 23. A gente teve uma situação muito triste em São Sebastião e ali na região, né? Mas se aquele volume de chuva tivesse acontecido no Porto de Santos ou no complexo petroquímico, ali da região de Cubatão, a gente poderia ter um desastre com efeitos nacionais. Globais, inclusive, porque Globais. É um porto internacional. Internacional, exatamente. Pois é, olha, eu quero agradecer. Obrigada, Rafael, pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma e também nos outros canais da Esfera Brasil para conhecer o nosso conteúdo diariamente. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!